Hoje nós vamos ler então 1 aos Tessalonicenses 5,18, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E esse versículo faz parte de um contexto maior, onde Paulo estava ensinando alguns preceitos para a igreja de Tessalônica. Entre eles, o respeito para com as autoridades, o relacionamento saudável entre os irmãos, o comportamento de alegria, a responsabilidade de uma vida de oração. E entre outras coisas, Paulo destaca aqui algo a respeito da gratidão. Gratidão não é um sentimento natural ao ser humano. Nós, por natureza, somos egoístas e somos insatisfeitos. Temos uma insatisfação crônica, sempre queremos mais. E porque sempre queremos mais, nunca temos motivo para agradecer por nada, porque tudo que a gente tem é muito pouco, é muito pequeno e não é motivo para sermos gratos. Mas Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então alguém pergunta: qual a vontade de Deus para a minha vida? Bem, eu sei que é vontade de Deus para a minha vida que eu seja grato. Se eu não sei outra vontade de Deus, uma delas é que a gente tenha um coração agradecido. O que é gratidão? Gratidão é uma resposta positiva por algo que se recebe. Seja um trabalho, seja um elogio, seja um cumprimento, na relação pessoal, familiar, profissional, social, eclesiástica. Nós temos relacionamentos e nesses relacionamentos nós recebemos benefícios e esses benefícios devem ser respondidos com gratidão. É educado, é cortês, é gentil que a gente, diante de algo que se recebe, diga muito obrigado. E se isto é natural e necessário na relação com os homens, com as pessoas, muito mais na nossa relação com Deus. E neste pequeno versículo, Paulo vai nos ensinar 3 princípios que devem reger um coração grato. Em primeiro lugar, Paulo diz que gratidão deve ser cristocêntrica. Ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão ela é cristocêntrica por quê? Porque Cristo, a cruz de Cristo, é o marco divisório na vida do ser humano, seja da humanidade de forma geral, antes e depois de Cristo, seja na nossa vida individual. Nós éramos uma pessoa antes da cruz e nós somos outra pessoa depois da cruz. Antes da cruz nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos inimigos de Deus, bastardos, não éramos povo. Mas agora, alcançados pelo sacrifício de Cristo na cruz, pela obra da redenção, nós fomos transformados, transferidos do reino das trevas para o reino da luz. Agora de inimigos nos tornamos amigos e bastardos em filhos. Houve um marco divisório do que eu era antes de Cristo e do que eu sou depois de Cristo. Depois de Cristo eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E então agora que eu estou em Cristo, pela obra de redenção oferecida na cruz, Deus espera que eu tenha um coração grato. Segundo princípio que deve reger a gratidão é entender que ela é mandamento. Gratidão é imperativo. Paulo diz: em tudo dai graças. Gratidão não é escolha, não é opção, não é algo que eu determino se vou ter ou não. Gratidão é um mandamento. Imperativo na Bíblia é mandamento, é ordem. E diante desta ordem eu tenho 2 opções: obedecê-la ou desobedecer. E desobedecer o mandamento de Deus implica em pecado. Em pecado. O que Deus mais lamentou na vida do povo de Israel foi a sua ingratidão. Durante 40 anos, Deus manifestou graça, amor, misericórdia, provisão, proteção, sustento, alívio, conforto ao povo de Israel. E durante 40 anos, Israel murmurou. Queridos, gratidão é uma ordem de Deus.
Paulo está dizendo, se Deus em Cristo salvou você, tirou do lamaçal do pecado, lhe deu vida, vida em abundância, transformou você de inimigo em amigo, o mínimo que eu posso fazer para com esse Deus é ser grato, ter um coração agradecido, um coração de louvor, de ações de graças para com Ele, e não continuar a vida murmurando, reclamando. Isso é para aquele que ainda não passou pela cruz. Você já passou, porque a gratidão ela é em primeiro lugar cristocêntrica, pela obra que Cristo fez na sua vida. Segundo, é o mandamento, é o imperativo de Deus. E em terceiro lugar, Paulo vai dizer que a gratidão que passa por Cristo, que é mandamento, ela tem que ser ultra circunstancial. Ele diz, em tudo dai graças. Em tudo significa em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, por todas as coisas que acontecem na minha e na sua vida. Então eu não posso dizer, por isso eu sou grato, por isso não. E então eu vou selecionar coisas pelas quais eu sou grato e coisas pelas quais eu não sou grato. À luz da palavra de Deus, eu tenho que entender que quem governa a minha vida é Deus, e Ele é um Deus sábio, e sendo sábio, Ele vai governar a minha vida, me dando coisas boas e permitindo situações ruins. Mas mesmo as coisas ruins que acontecem têm um propósito maior dentro da vontade de Deus. Quando José foi vendido como escravo para o Egito, pelos seus irmãos, ele foi alvo do ódio de seus irmãos, da inveja dos seus irmãos, e pensando naquele cenário, foi uma coisa ruim. Um menino de 17 anos ser vendido como um animal, como um objeto, levado para o Egito, colocado no mercado, ser comprado ali por Potifar. Humanamente pensando, numa visão apenas aqui da terra, foi uma coisa ruim. Mas 22 anos depois, José tem um encontro com os seus irmãos. Ele já era governador do Egito, os 7 anos de fartura já tinham terminado, já estava no segundo ano de fome, de miséria. Os irmãos de José vão no Egito comprar comida, José se revela aos seus irmãos na segunda vez, e quando os irmãos ficam ali espantados diante de José, ele diz para eles, não fiquem se sentindo culpados, porque Deus me enviou adiante de vós para promover um grande livramento, como vocês estão vendo agora. Vocês, na verdade, intentaram fazer o mal contra mim, mas Deus transformou este mal em bem. Então, queridos, às vezes algo que hoje aparece ser uma coisa má, ruim, pode ser uma obra de Deus nos preparando para um grande livramento amanhã. Por isso que Paulo diz, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus espera de mim e de você que tenhamos um coração grato. Esta gratidão tem que ser cristocêntrica, pela obra que Cristo fez na minha vida. Esta gratidão tem que ser vista como imperativa, como mandamento de Deus. E esta gratidão tem que ser ultra circunstancial, em toda e qualquer situação, entendendo que Deus é sábio para nos dar o bem e para permitir o mal. Foi esta a visão de Jó, quando ele disse, Deus o deu, Deus o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele é Deus poderoso e sábio para dar e para tirar, e se Ele fez assim, Ele fez o que é certo, e se Ele fez o que é certo, isso é motivo de gratidão. Que Deus nos dê então esse coração grato, e que a nossa gratidão seja cristocêntrica, seja imperativa e seja ultra circunstancial. Amém.